Motores. Eles são o coração pulsante do nosso mundo mecânico. Do ronco potente de um muscle car ao zumbido sutil de um carro de família, os motores impulsionam nossas vidas. Mas você já parou para pensar de onde vieram essas maravilhas da engenharia? Como fomos de máquinas a vapor básicas para as usinas de força complexas que temos hoje? Apertem os cintos, apaixonados por motores, enquanto embarcamos em uma jornada emocionante pela história e evolução dos motores. A história do motor é uma prova da engenhosidade humana, uma busca incessante por controlar a potência e expandir os limites do possível. É uma história de descobertas inovadoras, mentes brilhantes e uma pitada da boa e velha tentativa e erro. Então, vamos mergulhar e explorar o fascinante mundo dos motores, vamos lá? Antes de nos aprofundarmos nos detalhes dos motores, precisamos voltar um pouco no tempo, para uma era onde a ciência ainda estava desvendando os mistérios do mundo natural. Antigamente, muito antes de alguém pronunciar as palavras combustão interna, nossa compreensão do calor era, digamos, um pouco equivocada. Os cientistas da época tinham teorias que hoje podem parecer estranhas, mas eram baseadas nas observações que podiam fazer com as ferramentas limitadas que tinham. Os cientistas costumavam acreditar que o calor era uma espécie de fluido invisível chamado calórico. Este fluido, pensavam eles, era responsável por transferir calor de um objeto para outro. Eles pensavam que esse calórico fluía de objetos mais quentes para objetos mais frios, como a água flui de um copo cheio para um copo vazio. Agora, essa teoria do calórico não era totalmente absurda. Ela conseguia explicar algumas observações básicas sobre a transferência de calor, como por que uma colher de metal fica quente quando deixada em uma xícara de chá. Mas era como tentar encaixar um quadrado em um buraco redondo quando se tratava de entender a verdadeira natureza do calor e sua relação com o trabalho. A teoria do calórico tinha suas limitações e não conseguia explicar todos os fenômenos observados. Não foi até os trabalhos de mentes brilhantes como James Prescott Joule e Sadi Carnot que começamos a desvendar os mistérios da termodinâmica. Eles desafiaram as ideias estabelecidas e introduziram novos conceitos que mudaram nossa compreensão do calor. Esses pioneiros estabeleceram os princípios fundamentais que regem o calor, o trabalho e a energia, abrindo caminho para o desenvolvimento dos motores que conhecemos e amamos hoje. Graças a eles, a ciência do calor evoluiu, permitindo avanços tecnológicos que transformaram o mundo. Agora, as máquinas a vapor eram boas para a sua época, mas tinham suas limitações. Elas representaram um avanço significativo na tecnologia, mas não eram a solução definitiva. Eram volumosas, ineficientes e demoravam muito para funcionar. Além disso, exigiam uma quantidade enorme de combustível e manutenção constante. Eis que surge o motor de combustão interna, um conceito revolucionário que mudaria o mundo para sempre. Este motor não só era mais compacto, mas também muito mais eficiente. Em vez de queimar combustível externamente para aquecer a água e criar vapor, o motor de combustão interna trouxe a festa para dentro. A combustão ocorria dentro do próprio motor, tornando o processo muito mais direto e eficaz. Imagine só, um cilindro fechado, um pistão movendo-se para cima e para baixo e uma faísca acendendo uma mistura de combustível e ar. Este processo interno era uma verdadeira revolução na engenharia. Bum! A explosão resultante força o pistão para baixo, gerando energia. Essa energia era então convertida em movimento, impulsionando veículos e máquinas com uma eficiência nunca antes vista. Foi um afastamento radical da norma, uma sinfonia de caos controlado que prometia potência e eficiência sem precedentes. A era das máquinas a vapor estava chegando ao fim, e tudo começou com uma série de invenções e refinamentos engenhosos que levaram ao nascimento do motor moderno. Cada passo foi crucial para a criação das máquinas que movem o mundo hoje. Nos anais da história dos motores, um nome se destaca acima dos demais: Nikolaus August Otto. Esse gênio alemão, nascido em 1832, é aclamado como o pai do motor de 4 tempos.
um projeto que se tornaria o padrão ouro para a combustão interna. A obra-prima de Otto, o motor de ciclo Otto, foi um golpe de gênio, literalmente. Admissão, compressão, explosão, escape. Esses 4 tempos, repetidos milhares de vezes por minuto, tornaram-se a batida do coração de uma nova era. O tempo de admissão aspira a mistura ar-combustível. O tempo de compressão a comprime. O tempo de explosão libera a explosão controlada. E o tempo de escape expele os gases queimados. Elegante em sua simplicidade, poderoso em sua execução, o motor de 4 tempos revolucionou os transportes e a indústria. Seção 5. Injeção eletrônica. Um salto quântico em eficiência. Avançando para o final do século XX, o mundo automotivo testemunhou outra inovação revolucionária: a injeção eletrônica de combustível. Lá se foram os carburadores desajeitados, aquelas maravilhas mecânicas que nos serviram bem, mas eram tão precisas quanto um jogador de dardos bêbado. Em seu lugar, surgiram sistemas eletrônicos sofisticados que podiam medir com precisão a mistura ar-combustível injetada nos cilindros. Esse salto tecnológico trouxe uma melhoria drástica no desempenho do motor, na eficiência do combustível e nas emissões. Os carros se tornaram mais potentes, mais responsivos e mais econômicos. Foi uma situação vantajosa tanto para os motoristas quanto para o meio ambiente. Seção 6. Maravilhas modernas. Materiais mais leves, maior potência. A busca incessante pela perfeição automotiva não parou por aí. Os engenheiros, sempre inovadores, voltaram sua atenção para os próprios materiais usados para construir motores. Os pesados blocos de ferro fundido, antes a norma, foram gradualmente substituídos por ligas de alumínio mais leves e duráveis. Essa mudança para materiais leves resultou em um ciclo virtuoso de melhorias. Motores mais leves significavam menos peso para o carro carregar, o que, por sua vez, melhorava a aceleração, o manuseio e a economia de combustível. Foi uma situação triplamente vantajosa, e é uma tendência que continua até hoje com o uso de materiais ainda mais exóticos, como fibra de carbono, em aplicações de alto desempenho. Seção 7. Motores clássicos. Um ronco nostálgico do passado. Agora, não pense por um minuto que em meio a toda essa conversa sobre maravilhas modernas, nos esquecemos dos clássicos. Aqueles motores antigos com seus carburadores, distribuidores e notas de escape distintas, ocupam um lugar especial em nossos corações. Há um certo charme, uma beleza mecânica crua nesses motores que simplesmente não pode ser replicada por seus equivalentes modernos. Eles nos remetem a uma época em que os carros eram mais do que apenas aparelhos, quando um passeio de domingo era um evento e o som de um motor bem afinado era música para nossos ouvidos. Seção 8. Motores e transporte. Uma parceria transformadora. A evolução dos motores andou de mãos dadas com o desenvolvimento do transporte como o conhecemos. Dos primeiros automóveis falhando às poderosas locomotivas que cruzaram continentes, os motores encolheram o mundo e nos conectaram de maneiras que antes eram inimagináveis. Carros, caminhões, aviões, navios, motocicletas. O que você quiser, se mexe. É provável que haja um motor em seu coração. E à medida que a tecnologia dos motores avançou, também aumentou nossa capacidade de viajar mais longe, mais rápido e com mais eficiência. O mundo se tornou um lugar menor, graças em grande parte à engenhosidade dos projetistas de motores e aos esforços incansáveis de incontáveis engenheiros. Seção 9. O caminho a seguir. Sustentabilidade e o futuro dos motores. Enquanto estamos à beira de uma nova era na história automotiva, uma coisa é clara: o futuro dos motores está inextricavelmente ligado à sustentabilidade. A necessidade de reduzir as emissões de carbono e proteger nosso planeta nunca foi tão urgente. Com as crescentes preocupações com as mudanças climáticas e o impacto ambiental dos combustíveis fósseis, a indústria automotiva está passando por uma mudança sísmica.
Veículos elétricos, motores híbridos e outras tecnologias inovadoras estão se tornando cada vez mais comuns. Células de combustível de hidrogênio. Essas são apenas algumas das tecnologias que competem para moldar o futuro do transporte. A pesquisa e o desenvolvimento nessas áreas estão avançando rapidamente, prometendo um futuro mais limpo e eficiente. O motor de combustão interna, em sua forma atual, pode eventualmente se tornar uma relíquia do passado. No entanto, sua evolução ao longo dos anos nos ensinou muito sobre engenharia e inovação. Mas o espírito de inovação, a busca incessante por eficiência e desempenho que impulsionou o desenvolvimento de motores por mais de um século, sem dúvida continuará a nos impulsionar para frente. A colaboração entre engenheiros, cientistas e fabricantes será crucial para enfrentar os desafios futuros. O caminho a seguir pode ser incerto, mas uma coisa é certa: será uma jornada emocionante. A transição para tecnologias mais sustentáveis não será fácil, mas o potencial para um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade é imenso.